Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje a gente vai bater um papo com mais um empresário. Esse empresário que eu chamei para vocês hoje, para conversar com a gente hoje, ele é bonito, é empresário e é inteligente, né? Melhor que ele, só o Kaká. Né? O que você achou da descrição, Lucas? Gostei dessa descrição, hein? Isso é boa, hein? Ele tem que jogar bola ainda, né? Pra ser melhor que o Kaká. Você joga bola ou não? Jogo nada. Não? Você é Yes. você é Eu era um nerd goleiro. no corpo de um galã? Eu sou sempre fui o cara do computador também, sou meio nerd também. É. Você só É, tem, mas você só tem cara e jeito de galã, né? Mas no âmago da sua alma você é um nerd. exatamente, é bem por aí. Tá bom. Ô, Lucas, eu fiz essa apresentação rápida aqui, até de surpresa. Seria bom você se apresentar, assim, contar um pouquinho da sua história, desde quando você quiser, entendeu? Desde quando você era criança pequena, lá em Legal. Barbacena, até os dias de hoje. Legal. Eu nasci em Guaratinguetá, que é interior pelo sotaque já dá para ver, né? Interior de São Paulo, fica pertinho de Aparecida do Norte, né? Do Santuário. Nasci lá em Guará e fiz colégio técnico na Unesp de Guaratinguetá Fez e colégio depois técnico de quê? fiz técnico em mecânica Tá na bom. Unesp. Lá é mecânica, assim, mecânica de automóveis, mecânica geral. É mecânica industrial, Mecânica né? industrial. Mecânica Entendi. industrial. E principalmente a parte de desenho, né? Então, fresa, torno, essas coisas muito. Então, foi bem legal, assim, fazer o ensino médio e fazer o ensino técnico, né? Acho que foi o momento que eu mais estudei na minha vida, para passar no colégio técnico, mais até do que para passar na faculdade. E aí, fui fazer ensino médio e técnico lá na Unesp de Guará. E gostei bastante dessa parte mecânica e tudo mais. Queria fazer engenharia mecânica, mas acabei iniciando na engenharia química, inclusive, cara, na USP. Porque tinham poucas opções de engenharia noturna, porque Aham. depois que eu terminei meu ensino técnico, eu fui trabalhar já direto. Isso é o quê? Com 18, Então, 19 anos, né? 18, 19 anos, eu fui trabalhar numa multinacional de vidros automotivos, trabalhava na área de desenvolvimento. Na Pilkington? Comecei na área de embalagens, desenvolvimento de embalagens, Na Pilkington? na Pilkington. Exato. Eu conversei com o Serrano aqui tem algumas semanas e ele também trabalhava na Pilkington. Sim. Ele foi meu chefe. Não chefe direto, né? Mas Aham. ele foi um program manager e que cuidava meio que das contas, de determinadas contas. Uma delas era da Mitsubishi Aham. e eu era project leader. Então eu fazia o Aham. desenvolvimento e aí uma das contas que eu tinha era a Mitsubishi. Então a gente chegou inclusive aí junto para Catalão lá na Mitsubishi, lá em É Goiás. mesmo? Sim. Inclusive, ele dirige muito mal, tá? Que fique registrado aí. O Serrano não é bom motorista? Não é bom motorista. A Que única vez que eu andei de carro com o Serrano, ele estava num BYD. É é, um carro novo que ele tem aí e tal. sim, Eu acho que ali nem o cara não precisa fazer nada naquele carro ali para ele andar, não, né? exato. Mas eu andei já com ele agora, assim. Mas naquela época ele dirigia muito mal. E aí a gente chegou à noite, acho que era Uberaba, acho. Uberlândia, acho que é Uberlândia, que é ali perto de Aham. Goiás. É, no E caminho. chegou à noite, a gente pegou um carrinho sem ar, sem direção, sem nada, estrada de terra, e ele torando o pau, querendo chegar logo. Nossa senhora, passei perrengue ali, fiquei com medo, hein? Mas Mas isso depois já de você formar na faculdade de engenharia que você foi trabalhar com não, ele. eu fiz o ensino técnico e fui trabalhar. E aí Tá. eu precisava fazer uma faculdade, eu queria fazer uma faculdade pública, tá? Inclusive, uma curiosidade que eu acho legal, cara, é que eu tive que meio que decidir, né? Era na minha casa, olha que interessante isso. Na minha casa, meus pais são separados, né? Meu pai sempre foi um cara de multinacional e tudo mais, e o meu padrasto, ele sempre foi empreendedor.
E o meu pai, ele falava muito assim, ó, cara, assim que você terminar o ensino médio, se você fizer curso técnico, você já começa a ir trabalhando. E se você fizer uma faculdade de 5, 6 anos, você termina a faculdade com 5, 6 anos de experiência. Entendeu? E aí ele falava, vai fazer curso técnico. E o meu padrasto falava assim, cara, você é um cara para ser diretor, talvez empresário, etc e tal. Eu acho que você não deveria fazer curso técnico. Eu acho que você deveria focar muito no estudo e fazer ITA, integral. E aí eu fiquei ali com meus 15, 14 anos, decidindo, tipo assim, cara, eu vou fazer colégio técnico para trabalhar enquanto eu fazer faculdade, ou vou estudar mais para fazer ITA, né? Então eu sempre tive vontade de fazer ITA. E aí eu optei, falei assim, não, eu vou fazer colégio técnico, vou trabalhar e vou tentar fazer uma faculdade pública noturna, que eram muito poucas que tinham. Mas e aí foi justamente o que eu fiz. Terminei o colégio técnico, fui para Pilkington trabalhar lá, comecei como desenhista, depois fui como terceirizado desenhista, passou 3, 4 meses, eu perturbava os caras lá. Falei assim, eu queria tocar esse projeto, porque eu respondi, eu era desenhista e respondia para o pessoal da Itália. Uhum. E aí, eu vi que eles estavam tocando um projeto de redução de custo de embalagens. E eu fiquei encantado com isso, porque os caras estavam saindo de, se eu não me engano, lá eram 150 tipos de embalagens, eles estavam indo para 30, 40 tipos de embalagens. Então, uma redução muito grande de padronização de processo. E no Brasil, a gente tinha, acho que 480, 490 tipos de De embalagens. embalagem. Eram embalagens principalmente de madeira, para transporte, por exemplo, vai mandar vidro para Brasil para Argentina. E aí, cara, eu falei para os caras, pelo amor de Deus, vamos tocar esse projeto aqui. Ele falou, não, esse terceirizado não pode fazer isso. Eu falei, então me contrata como estagiário. Eu entro como estagiário de embalagens e eu toco esse projeto. Não, mas você não tem expertise nenhuma. Eu falei assim, mas aí eu dou um jeito, converso com os caras lá de fora como é que eles estão fazendo, eu toco aqui, vocês me ajudam. E aí eu saí de terceirizado, depois de 3 meses, para virar estagiário, para ganhar menos, mas aí eu já estava dentro da fábrica, né? Eu era estagiário da Pilkington mesmo. Mas isso aí, você não tinha entrado na faculdade ainda. Eu não, nesse primeiro ano não, porque eu estava fazendo cursinho. Eu não consegui passar direto, tive que fazer um ano de cursinho. Você fez onde? Poliedro? Ou fez outro? Fiz cursinho no ângulo. Mas o meu cursinho foi aquele estilo, né? Assim, você começa no intensivo da manhã, no intensivo não, no extensivo, né? Da manhã. Aí eu comecei a trabalhar na fábrica em março, acho. Então foi um mêsinho que eu fiz assim. Mudei para a noite. Aí comecei a trabalhar muito, mudei para o semi. Aí comecei a trabalhar muito, mudei para. Basicamente só fiz a revisão. Mas isso foi que ano? Isso foi em 2010. Pô, eu já tinha formado, né? É, Eu não morava mais em São José. 2010. E 2010 eu já estava trabalhando na fábrica. E aí eu fiz cursinho mais ou menos, né? E aí, final de 2010 para 2011, passei. E queria fazer engenharia mecânica na Unesp, não consegui passar, fiquei na lista de espera por pouco. Mas aí passei em engenharia química. E fui fazer engenharia química. E então trabalhava na Pilco, então, e fazia faculdade. E aí o que aconteceu, basicamente, que na fábrica eu toquei esse projeto, acho que tem muito a ver, até com o nosso papo, assim, sobre que processos, melhorias e tudo mais, né? Esse projeto, cara, foi um projeto bem legal que eu toquei, que eu comecei a tocar, que foi justamente um estalo na minha cabeça. Porque eu comecei a tocar esse projeto, mas não fazia ideia do que eu estava fazendo, né? E aí eu lembro do meu gestor chegando para mim, perguntando algumas coisas, mas isso e aquilo. Eu falava, então, isso aqui eu não sei, isso aqui tal coisa, tem que ver, né? Aquele jeito, assim. E meu chefe me deu um esporro. Falou assim para mim, assim, ó, o pessoal me chamava de Luquita. Luquita, você acha que isso é zona? Você acha que isso é bagunça? Isso é projeto, cara. Você tem que saber gestão de projetos. Não é desse jeito, não. Você tem que estudar eu ia falar, meter um palavrão lá no meio, né? Mas, tipo assim, pô, isso aí não tem condição. Tá uma bagunça aí, organiza essa parada.
E eu lembro, bicho, eu lembro exatamente na cadeira, era uma cadeira vinho. Eu tava de frente pra parede, assim, e ele comeu meu toco. E aí eu falei pra ele assim, beleza, eu vou estudar isso aí. E eu lembro exatamente, assim que ele saiu da sala, eu escrevi assim, ó, gestão de projetos, no Google. E eu lembro exatamente o primeiro vídeo que apareceu foi um vídeo do Ricardo Vargas, que é um cara que eu sigo até hoje, que já conversei com ele, já tive contato e tudo mais. A gente se encontrou em Brasília e tudo mais, um cara que eu admiro muito. E aí, cara, basicamente eu vi lá um vídeo dele, ele estava explicando o que era estrutura analítica de projetos, é EAP. Aí eu comecei, eu falei, nossa, esse cara aqui parece ser muito bom. E aí o que eu fiz? Eu entrei no LinkedIn dele e eu vi todos os certificados, certificações, tudo que ele passou. Ele era, na época, diretor de projetos da ONU, em Copenhague. Brasileiro. Cara muito absurdo. E aí, eu olhei pro LinkedIn dele e falei assim, ó, cara, já que eu não domino nada disso, o meu checklist de carreira vai ser o LinkedIn dele. Eu vou copiar. Tá Vou bom? fazer tudo que ele fez. E aí comecei a me especializar em projetos. Inclusive foi ali meu pontapé inicial, né? Então, e aí de estagiário de embalagens, foi um projeto muito legal, inclusive. Foi um projeto que a gente reduziu de 490 tipos de embalagens para 27. Foi uma redução de custo de mais de 2 milhões no ano. Foi um projeto super aclamado, a galera adorou e tudo mais. Foi, inclusive, um dos projetos que fez com que eu fosse efetivado. Um Só um projeto... parênteses aqui, uma coisa que eu queria te perguntar. Você já fez aquelas certificações de PMO? Então, eu sempre estudo... Basicamente, quando a gente fala de projetos, a gente tem três grandes vertentes, né? A gente tem o PMI, que Uhum. é certificação PMP, principalmente a PMP, né? PMP é o Que quê? a maioria do Project tempo... Manager Professional. Isso, exato. E na grande maior parte do tempo ele direcionou para o método tradicional, né, cascata. Hoje em dia já não é mais bem assim. A gente tem o ágil, né, que o principal é o Scrum, e a gente tem o Lean Six Sigma, que é principalmente Sim. melhoria de processo, redução de custo, né, redução de variabilidade. Método Toyota e método da Motorola. Então, eu estudei os três, né, me especializei nos três, que é gestão de projetos como um todo, mas de certificação eu foquei mais no Lean Six Sigma, né? Tanto que eu sou Master Black Belt. Formei fora do Brasil, formei em Boston e tudo mais. E Scrum também, formei lá nos Estados Unidos também. Estudei, inclusive, com o cara que criou o Scrum, o Jeff Sutherland, em Nova York. Conheci lá o cara que criou o Scrum, fiz treinamento com ele e virei certificado do Scrum Master. Mas o do PMI eu acabei não focando nessas certificações. Mas, Mas vale a obviamente, pena não tem fazer essas como. certificações? Vale, com certeza. Entendi. Mas vamos voltar aqui. Aí continua a sua história. Aí você estava lá, Ricardo Vargas ou Alex Vargas? Ricardo Vargas, esse cara. Pronto. Aí você estava lá dando checklist no currículo do Ricardo Vargas. Isso. E aí eu fazia a faculdade à noite e trabalhava durante o dia, né? Trabalhava em São José dos Né? Campos, então acordava 5 horas da manhã, pegava o ônibus, chegava às 7 horas no trabalho, saía 5, pegava o ônibus, chegava às 7 horas em casa, 7h05, 7h10, já atrasado, chegava na faculdade, saía da faculdade 10h30, 10h40, voltava para casa, dormia, comia, dormia e ia para o trabalho de novo, né? Então, era uma rotina bem mais complexa, né? E isso foi em 2010, né? Não, quando eu entrei na faculdade foi em 2011. E aí eu fui efetivado por causa desse projeto, virei técnico de desenvolvimento de produto, focado principalmente em viabilidade de projetos, né? Então, o comercial principalmente falava assim, ó, cara, a gente quer fazer esse orçamento, eu fazia o que a gente chama de feasibility, que é a Uhum. viabilidade. Então, eu tinha que entender muito bem de processo produtivo, para estimar quanto que essa linha de produção dá para fazer, não dá, custos, etc. E tal. Então, eu aprendi muita coisa, tive muita interface com o pessoal de fora. E o que eu fazia em paralelo era que eu
comecei a estudar projetos, né? E eu fiquei fascinado por projetos. Então, tinha uns project leaders, que eram os líderes de projeto, lá dentro do time. E aí, o que eu fazia era, cara, me ensina aí o que você está fazendo. Então, sentava do lado dos caras, falava, me ensina aí. Eles me ensinavam, e muitas vezes eu falava, deixa que eu faço isso para você. E aí você valida. Você conheceu o Braulio? De onde? Hoje ele é empresário, ele tem a empresa CV Dentos. Zé do Ita, assim, alguma coisa ou não? Não, ele não é do ITA, ele fez Unicamp, trabalhou comigo, com o Serrano. Mas ele é empresário aqui em São José dos Campos. Um cara nota 10 também. E aí, cara, ele foi o principal cara assim que me alavancou lá, ele me ajudou bastante. Ele era gerente, líder de projetos. E aí eu falei assim, eu lembro de um dia que teve que rodar uma amostra de madrugada e ele falou assim, putz, não acredito que eu tenho que rodar uma amostra de madrugada. E aí eu falei para ele assim, cara, deixa que eu faço para você. Não, mas você não sabe. Eu falei, me explica o que eu faço. Você pode ficar com a sua esposa, gostosinho, quentinho, assistindo televisão, e eu que sou novinho, bicho, deixa eu me lascar aqui. E eu faço. E aí eu lembro que daí a gente combinou e falou, não, beleza, vou fazer isso então. Eu te oriento, você vai. E qualquer coisa você me liga. Eu fui trabalhar, cheguei lá, fui para a faculdade, saí da faculdade, peguei o carro, vim para São José, rodei a amostra de madrugada, da meia-noite às 8 da manhã, e continuei trabalhando no dia seguinte. Entendeu? E aí, o que aconteceu foi que eu sobrava tempo para ajudar os caras, Então, eu tentava fazer o mais rápido possível o meu trabalho para poder estar ajudando e fazendo o que eles faziam. E porque eu era muito novo, né? E aí, cara, com 21 anos, não estava formado, estava fazendo faculdade. O Braulio, esse cara, inclusive, ele prestou uma vaga interna e foi para uma outra área. E surgiu essa vaga de Project Leader. Aí você pegou. Essa vaga tinha exigência de ter engenharia já, tinha um monte de exigência e tal. E eu falei que eu queria. E aí meu gestor falou, cara, tem como, você não tem engenharia e tal, isso é muito difícil, etc e tal. Só que todo mundo do time falava justamente isso. Falava assim, ó, cara, o Luquita é novo, tem energia, ele vai aprender por osmose. E outra, ele já fez várias coisas que a gente já faz. Então ele já Sim. sabe, tá meio do caminho andado. Deixa ele aí, dá um jeito dele entrar. Então meu chefe conseguiu quebrar o requisito da vaga que era formado. Entrei como gerente de líder de projetos. E aí foi minha primeira experiência oficial mesmo, como liderando projetos. Então foi bem legal. E aí eu recebi algumas montadoras, né? Mitsubishi, PSA, alguns projetos da Volks. E aí, nesse PSA é a Peugeot? PSA é Peugeot Citroën, isso. E aí eu tive muita interface com o Serrano, inclusive, porque o Serrano cuidava de Mitsubishi e PSA. Ele era o Project Manager, o Program Manager, ele que cuidava das contas das montadoras e a interface com o comercial. Então foi bem legal. E aí, cara, e continuando fazendo isso, as duas coisas, evolui bastante, fiz vários projetos legais, muitos projetos de redução de custo lá Quando você montou a dentro. empresa? E aí, logo no 2012, Ah, em 2012, eu falei, meu, tô vendo... Odiava a galera falar que estagiário era burro, porque eu fui estagiário, né? Nossa, eu odiava isso. A estagiário é tudo burro, estagiário é tudo burro. E aí eu virei coordenador de projetos mais novo na PIL do mundo, com 21 anos. Então é muito novo, né? E aí eu falava assim, cara, não tem sentido chamar o estagiário tudo de burro, não tem lógica isso. Eu ficava muito alarmado com isso, mas ao mesmo tempo eu fazia a faculdade e os universitários, cara, os caras de experiência nenhuma, não sabia nada, né? Na época eu já tinha trocado de química para engenharia de produção e, meu, os caras sabia nada, nada, nada. Eu falei, meu, tem uma demanda muito grande aí, eu acho. E aí eu falei, meu, vou montar um curso de AutoCAD. 2012, setembro de 2012. Apostei num grupo do Facebook, assim, que era da faculdade, falei assim, ó, galera, tô pensando em montar um grupo de AutoCAD, curso de AutoCAD, 2 dias, vou reservar uma sala aí na faculdade, cada um leva o seu computador, e vai custar R$ 120. Quem quiser, deixa o nome aqui.
Esse foi o meu primeiro MVP. E aí, E aí? cara, 40 inscritos. Cara, chegou mais do que você ganhava no mês. Exatamente. 40 inscritos. Eu falei, meu Deus do céu, cara. Vou trabalhar um Caralho, final de muito foda. semana. Muito foda. E aí, inclusive, eu tive meu primeiro aprendizado, né? Porque os caras faziam inscrição e pagavam no dia. Adivinha o que aconteceu? Sexta-feira teve uma Ah, a galera festa não vai. e a galera não foi. E aí, dos 40 inscritos, foram 13. Tá bom? Aí, eu já falei, putz, primeiro aprendizado. Já fiz, na primeira, já fiz merda, né? E Não. aí... Mas deu super certo, a galera gostou muito. Falou, cara, quando é que vai ter próximos e tal? Você vai ter curso de Excel, etc e tal. Daí eu falei, cara, vou ter tudo isso aí. Só concordei, entendeu? E aí eu lembro que eu falei, meu, isso aqui tem um mercado aí. Tem um mercado Com aí. 22 anos. Com 21 anos. Ah, E aí eu falei, meu, vou abrir um negócio com isso. Convidei um amigo meu, inclusive, mas ele falou, não, vamos fazer, vamos fazer. E aí acabou não fazendo, inclusive é um baita empresário também hoje, e já é meu padrinho de casamento, né? E aí ele falou, não, vamos fazer. Só que aí eu dei um acelero assim, chegou lá em, sei lá, acho que setembro até dezembro, dei um gás, fiz nome, domínio, fiz site, programei site e tudo mais, e deixei tudo pronto. Aí ele falou, vamos fazer? Eu falei, não, vamos fazer não, já tô avançado já. Você não vale a pena você entrar mais. você Não rodou. entendia nada, né? E aí ele Não, depois velho, seguiu mas eu outro acho que você caminho. fez certo isso aí, cara, porque uma coisa é, vamos fazer, vamos fazer. Quando a parada tá pronta, entendeu? Aí é fácil falar, vamos fazer. O Sim, difícil é tirar o negócio do zero, do chão, não tem total, nada. com certeza. E aí nasceu a Dinâmica Treinamentos, né? Entendi. E o primeiro treinamento oficial como Dinâmica Treinamentos foi, se eu não me engano, em março de 2013, que era um treinamento de Excel presencial. E aí foi isso, a jornada, cara. Aí passou mais uns. E aí eu fiquei basicamente nesse período todo de setembro até maio do ano seguinte, né? De 2012 setembro de 2012 a maio de 2013, nessa tripla jornada, né? Porque eu fazia fábrica, faculdade, e aí chegava em casa e começava a trabalhar nas coisas da dinâmica. E Isso, aí eu era todo final de semana. era de final de semana, mas tinha muita coisa para organizar, tinha que contratar professor, tinha apostila, tinha que fazer marketing, tinha que fazer arte para Ah, não era só divulgação. você que dava aula, não? Não, no começo não. Nunca foi, na verdade, né? Eu dei aula de algumas coisas, mas no começo, o de Excel, por exemplo, não era nem eu que deu no começo. Aí, cara, não tinha essa confiança toda, não. Aí, depois que fui pegando essa confiança. E aí, cara, tripla jornada. Eu trabalhava das 10h30 até umas 2, 3 horas da manhã. Aí acordava às 5. Eu passei uns 5, 6 meses dormindo 2 horas por dia. Nossa. Cara, aí minha saúde foi pro beleléu, né? Aí eu falei, meu, pelo amor Beleléu, de como Deus, assim? O que aconteceu? gastrite fortíssima, acordava com alucinação, acordava gritando, velho. Loucura. Sério? Acordava gritando. Eu lembro que minha mãe me chamava, eu acordava e falava, não, eu preciso disso, 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 disso. Às vezes eu acordava e saía correndo, do nada. Loucura. Aí meu médico Era falou assim, ó, doidinho. cara, você vai viver mais uns 7 anos, vai morrer. Desse jeito. O Aí eu lembro médico que ele contou, falou? o médico falou isso. Aí ele me contou uma história, é um médico, inclusive, que eu admiro demais. Um cara super empresário, assim. E aí ele contou uma história dele. Falou, cara, tinha 3 empregos, assim, cessado. Ele contou uma vez que ele, tipo, dormiu e acordou no dia seguinte, cara, porque ele atravessou a via e parou o carro, encostou, assim, na beira de um barranco, tipo, de uma montanha, assim, tipo, como se fosse um barranco, assim. E ele acordou no dia seguinte, só lá. Daí ele falou, cara, Mas ele pá. atravessou de propósito ou foi um Não, acidente? ele dormiu, se tivesse um outro carro na outra via, tinha morrido. Ele fez assim, acabou encostando sem querer no coisa, dormiu devagar, encostou devagarzinho, ficou lá e dormiu e acordou no dia seguinte. Olha, que loucura.
Aí ele falou assim, cara, depois Você disso ele estava falou, nesse caminho. eu tava nesse caminho. Eu falei, meu, não tem condição, eu vou morrer. Aí eu pedi para sair da fábrica, né? Aí foi uns meses, assim, até os caras conseguiram me mandar embora, né? Por causa de rescisão e tudo mais. E aí deu certo. E aí eu saí de lá, comecei mesmo 100% na dinâmica. Aí na dinâmica de 2013, né, basicamente ali, até 2017, a gente ficou bem daquele jeito, assim, fazia uma coisa, alguns cursos presenciais, etc e tal, fazia consultoria, na época também, era treinamento e consultoria, esse era meu conceito, principalmente em redução de custo, né, peguei clientes, cheguei a pegar cliente grande, PepsiCo, Ambev, vários clientes legais. É porque o que que rola, né? Essas empresas grandes assim, eu vivi isso na Telefônica. Quando tem um projeto que exige mais do que está previsto ali no CLT, eles chamam um consultor, velho. Ah, mais fácil, né, mas para eles Porque o funcionário normal, ele, hoje eu não vou poder vir porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. Sempre sim, rola essas paradas, entendeu? Aí, para não ter problema, eles contratam um consultor, vai receber pelo projeto. Consultor, pô, você vai ter um projeto aí de 4 meses, você vai receber esses 4 meses. Se o cara extrapolar o tempo, ele queima o filme dele, não recebe o mais, mas tem que sim. entregar. Às vezes tem até que devolver o dinheiro. É bem melhor mesmo. Então, aí eu fui por esse caminho. Em 2017 a gente veio para São José dos Campos, porque eu precisava profissionalizar mais. Falei, meu, tem que estar mais perto de São Paulo. Eu falava para os clientes assim, eu sou de Guaratinguetá. A pessoa falava, onde é isso? São José dos Campos já é São José outro dos Campos nome, já é né? outra coisa, eu não queria ir para São Paulo, ia dificultar também, porque eu fazia faculdade. Aí São José foi uma boa escolha. E aí comecei a montar time e organizar as coisas, profissionalizar um pouco mais. Até 2017 tinha 3, 4 pessoas no time, era pequenininho. Onde que eram os treinamentos? Os treinamentos eram presenciais, a maioria deles eram em polos universitários, e a gente dava treinamento em hotel. Agendava um hotel, uma sala de treinamento de hotel, e dava treinamento lá. Levava extensão, mandava as instruções, aí agendava com o professor ia lá presencialmente, tinha todas as instruções, tal. Contratava coffee break, pagava translado, tudo, garantia tudo, que o professor estava bem hospedado e tudo mais, transporte e tudo mais. Os alunos, ele recebia os alunos e acontecia o treinamento, Você tinha entendeu? que acompanhar esses professores ou não? Você já Não, tinha um sistema que a galera ia? não precisava acompanhar, não. Eu dava treinamento, tinha outros também, mas tinha alguns funcionários, estagiários, etc e tal, que faziam isso tudo acontecer. Entendi. E aí eu lembro e aí foi isso. E aí em acho que foi 2018, tenho quase certeza que é isso. Não, 2019 foi o ano que a gente fez o primeiro milhão no ano. 1 milhão no ano. É presencial. Presencial. Nossa, foi difícil demais. Porque olha só, 2012 a 2019 para fazer 1 milhão no ano. Demorou muito, cara. Hoje em dia a galera faz às vezes 1 milhão no ano muito rápido, né? Mas eu também comecei muito virgão, cara. Muito virgão. Nossa Senhora. Não sabia que era uma DRE e tudo mais. Não sabia nada. Então foi bem difícil, assim. Mas eu acho que o principal estalo foi ter time de vendas e um processo de vendas organizado. Isso mudou o jogo. Quando você que fez você sair do faturamento, fez você chegar nesse de 1 milhão aí, você foi montar um time de vendas organizado. Sim. Isso Como mudou o que é? jogo. Explica aí como é que funciona esse time de vendas Cara, organizado. eu Depois tem a comecei. parte aí depois eu queria que você falasse da virada para ser 100% online. Mas Sim. antes disso, fala do negócio de time de Então, vendas aí. o... a gente tinha, basicamente, era um time de estagiários, assim, né? Tinha uma sala comercial que um time de estagiário. E uma das nossas estagiárias, né? Ela era vendedora do Magazine Luiza Aham. e foi.
trabalhar lá com a gente, assim, quase que cultura na veia, menina demais. E ela falou assim, Hannah, eu acho que eu preciso contratar um chefe para mim. A gente precisa de um gerente de vendas. Não tem condição de ser assim. Eu preciso de um chefe. Você topa contratar um chefe para mim? Então foi muito louco, assim. A cabeça da menina, muito 10, né? E humilde, né? Também para falar isso, né? Sim, porque ela podia falar, ah, eu quero ser chefe, contrata um estagiário Exato. para mim. Mas não, cara, ela falou: eu preciso de um chefe para me ajudar e orientar e pra gente crescer. E aí ela contratou o chefe dela, cara. Do Magazine Luiza. Não, o chefe dela, ela prospectou, era um cara que trabalhou na RD Station no Hum, passado. Contratou o cara, ele virou chefe e foi quando ele entrou que a gente conseguiu fazer o primeiro milhão. Loucura, né? E aí, basicamente, ele falou assim, cara, a primeira coisa que a gente tem que fazer, tem um CRM. Eu fazia na tabela de Excel, fazia no papel, anotava no papel. Nossa, era uma zona. E aí o cara implementou o CRM. E implementou pitch de vendas, como que tem que fazer, a cadência, o follow-up, as etapas no CRM, acompanhamento. Cara, isso mudou totalmente o jogo. E a gente começou a profissionalizar. Então foi muito legal. Então isso mudou muito o jogo. Contratar alguém que entende de vendas, implementar CRM e ter meta clara mensal. Acho que isso foi o que mudou o jogo. não, me Então, dá um exemplo aí, porque esse negócio sem exemplo não dá para entender nada. Fala uns números assim, mesmo que seja de mentira, para a gente entender. basicamente era assim. A Primeiro, gente tem não um tinha essa gerente, organização de metas. faz de conta que é um gerente e dois vendedores, e três vendedores. Era isso mesmo, era um gerente era um gerente, um coordenador, né? De vendas e dois vendedores. Então A pronto, vai, dinâmica, faz um exemplo para esse caso aí. esse caso era, ele colocou no CRM, então a gente tinha muita indicação, então tinha que cadastrar as indicações no CRM, as pessoas que entravam em contrato tinham que cadastrar no CRM, e aí tinha uma meta para cada um deles. A meta era mais ou menos, era 50 mil para cada um, fazer 100 mil por 50 mês. mil reais de venda por É, mês. sim. E aí a gente fez exatamente isso. E aí ele começou a acompanhar, apertar a galera, treinar o time, explicar como fazia o processo, qual o script, quando o cara tinha dúvida do que ele tinha um processo para quebra de objeção. Então era muito processo, né? Muita organização de processo, treinamento e sistema. Acho que é aí que muda o jogo, entendeu? Você ter os indicadores certos, você ter os processos certos, você ter a cobrança, né, a fiscalização desse processo e treinar o time. Então, esse Mas como que conjunto, funcionava a geração de leads para esses vendedores? Eles tinham que ir atrás ou vocês tinham uma alimentação de cara, lead? a gente tinha muita geração de lead por indicação, muita indicação no começo. Parceiros, a gente tinha parceria com a empresa júnior. A empresa júnior divulgava e a galera entrava em contato. E aí, na época, cara, eu descobri um hackzinho, que hoje em dia não funciona mais, mas na época eu descobri um hackzinho que eu fazia um post nos grupos de Facebook da faculdade, todo um storytelling lindo, maravilhoso, assim, tá, que lá, e tal. E falava, pô, se. Era uma copy, né? Falando assim, poxa, que universitário não está muito desatualizado, que a faculdade não ajuda e tudo mais e tal. Que se eu pudesse dar um conselho era esse. E eu gostaria que alguém tivesse dado esse conselho para mim no passado, quando eu comecei e tudo mais. Quem quiser, deixa o e-mail aqui nos comentários, que eu vou mandar um material gratuito. Entendeu? Entendi. E aí, bicho, eu usava aqueles extrator de comentários do Facebook. E, tipo assim, cara, eu lembro de um dos posts da bater, tipo assim, 1.200 comentários. É o famoso comente a palavra XYZ Exatamente, das antigas. no LinkedIn e no Instagram e tal. Exato. Era no Sim, grupo do Facebook das faculdades, eu mandava isso aí, metia um scrapper lá, pegava o e-mail de todo mundo, metia um e-mail marketing neles, entendeu? Fazia uma entendi. cadência de Na nutrição época o e aí pessoal algum abria e-mail, né? abria e-mail, né? E aí era isso, cara. E aí a gente começou a organizar desse jeito.
Aí você conseguiu montar um processo que chegou em 1 milhão de vendas. Exato. E aí, depois disso, eu entendi a mecânica, eu entendi que eu precisava focar muito nisso, entender melhor sobre o processo de vendas e estar próximo disso. Era o único processo que você tinha na sua empresa, assim? Primeiro que Não, você tinha criou mais outros estruturado. processos para mim eram fáceis, porque eu sempre fui um cara de projetos, né? Então, operações era mais fácil, parte de produtos educacionais, que era desenvolvimento, era mais fácil, mas comercial e financeiro não sabia nada. E não gostava, tá? Eu não gostava. Financeiro eu ainda continuo odiando, tá? O comercial aprendi a gostar. Mas o que é o do financeiro, assim, processo que você vê Cara, hoje? o Que financeiro é fazer conciliação bancária, tesouraria, basicamente, contas a pagar, contas a receber, fazer DRE, mandar as coisas para contabilidade, analisar balanço, diagrama de fluxo de caixa, tudo mais. Eu não sabia nada disso no começo. Era uma Você contabilidade sabe o que mais ou que menos. mudou minha vida no financeiro da empresa? Ah, Foi quando eu, vamos dizer assim, eu meio que dei uma carteirada que era assim, cara, eu só vou aprovar pagamento 2 dias por mês. Eu não vou aprovar pagamento todo dia, nem toda semana. Eu vou aprovar pagamento ou no dia de aprovar a folha, ou no dia 20. Ah, mas e aí, como é horrível. que eu faço? Cara, não se vira aí, organiza tudo para o pagamento ser aprovado nesses dias. Então, você pode lançar tudo, ou você pode combinar com os fornecedores. Começa combinando com os fornecedores já, e o resto vai ser lançado. O que tiver que vencer no dia. O que vencer depois do dia 20 vai ser pago no dia 5 do mês seguinte. O que vencer antes do dia 20, não, o que vencer. Como é que é? O que vencer antes do dia 20 vai ser pago no dia 5. O que vencer depois do dia 20 vai ser pago no dia 20. Entendeu? Então, se tiver um fornecedor que o data de pagamento dele é dia 18, pede ele para mudar para dia 25. Se tem um cara que a data de pagamento entendeu? Essa lógica. Entendi. Aí E parece eu que isso aí. demorei para fazer isso, viu? Para Pois é, aprender velho, isso, mas eu isso aí demorei. meio que foi organizando o resto, entendeu? Ah, sim. Isso ajudou muito. Também, mas lá na frente só, depois que eu fiz. Mas o que mudou o jogo foi isso, cara. A gente entender que precisava gastar energia com o comercial, organizar os processos, porque os outros processos eram mais ou menos organizados. Operações era organizado, marketing era mais ou menos, mas era produto, era organizado, financeiro era mais ou menos. E aí o vendas eu percebi isso. E aí eu entendi a jogada e aí que a gente começou a escalar, entendeu? Entendi. Aí a Só que gente aí fez depois um veio a milhão, pandemia. a gente fez 1 milhão em 2019 e 2020 Teve pandemia. teve pandemia. E aí? E aí que foi o jogo. Porque a gente, na época, a gente já estava em 14 cidades do Brasil dando treinamento. Você viajava para dar o Eu treinamento? viajava pra cá, eu viajava, cara, na média de 80% dos finais de semana. 80% dos finais de semana do ano eu tava dando treinamento. Loucura. Dá um exemplo aí, por exemplo. Eu sei que vocês moravam em São José dos Campos, mas você dava treinamento em quais São cidades? Carlos, Itajubá, principalmente. São Carlos, Itajubá, São José dos Campos, Guaratinguetá, Lorena. é, Esses eram os principais. São Carlos, Itajubá, São José, Guará, Lorena. Eram os E esses principais. lugares não tem muita opção, né, velho? Não Até tem muita hoje não tem opção. os Mas a caras gente dava fazendo treinamento assim, assim. ó. Dava treinamento em Cornélio Procópio, E era lá no tudo de Paraná. carro, né? Essas viagens, né? Tudo de carro, né? Lá é Cornélio a gente ia de avião, mas Cornélio Procópio é lá no Paraná. Não, Para sim, o mas, pessoal da por exemplo, UTFPR. São Carlos tudo de carro. Itajubá é de carro, Tudo de carro. as cidades em São Carlos era de carro. Sim. E o anjo da guarda ia junto, né? Do banco de trás, né? Ou na Você que frente, né? dirigia? Sim. Putz. Mas aí veio a pandemia, então, para você parar de dirigir. Veio a pandemia, cara. E aí, preocupou, porque eu sempre fui o cara mais que odiava online do mundo. Odiava treinamento online. E aí a gente
ia fazer um treinamento num estilo diferente, que eu entendi, tipo, que era um treinamento que misturava várias coisas, porque eu percebi assim, ó, cara, meu melhor aluno, que tinha melhores resultados, ele fazia um curso de Green Belt, que era de Lean Six Sigma, de Excel e de Scrum, que era ágil. E o cara conseguia conectar essas pontas. Sim, sim, esse cara é um gestor de projetos excelente. Exato. E aí eu falei assim, cara, então a gente precisa montar um treinamento que não é bem um treinamento, é quase uma formação. Isso. É uma formação completa em projetos, né? E aí nasceu meio que a formação de projetos, entendeu? Que tinha Greenbelt, Excel, Scrum e Power BI. E o cara fazia projeto real junto, em empresa real. E aí a gente estava organizando tudo isso. Só que aí, bicho, a gente vendeu isso, inclusive na Black Friday, mas virou o ano, pandemia. E agora? Era tudo presencial. E agora? O que a gente faz? Aí a gente falou assim, meu, a gente vai ter que sentar numa sala e discutir como que a gente vai fazer para trazer a experiência do presencial para online. Enquanto a gente não conseguir olhar para esse desenho e se sentir orgulhoso, falando, cara, vai ser tão bom quanto, a gente não sai dessa sala. E a gente ficou discutindo basicamente o dia inteiro, assim, Ô, para a Lucas, gente deixa eu te chegar interromper nessa aqui. conclusão. Você, assim, já te conheço tem bastante tempo, a gente já ativa algumas vezes na sua empresa. Você é um cara muito de sala de guerra, né, velho? Você gosta de Eu uma sou sala gestor de do guerra, caos. né? Senta a galera aqui e vamos desembolar Eu em sou cima desse gestor de problema até caos. resolver. Sou Hã? gestor de guerra. Opero melhor na guerra do que na paz. Mas você gosta, né? Cara, eu não sei se eu gosto, porque eu acho que eu tive tão pouco tempo de paz. Não, só estou falando da sala de guerra, da Eu situação, gosto, eu do acho que contexto. funciona bem. Eu acho que eu organizo bem as coisas e funciona bem, sabe? O time tem que estar motivado e animado. Eu acho que eu sempre fui um. Eu acho que o principal ponto, Bruno, eu acho que assim, eu acho que eu fui sempre um grande criador de caos. Saca? Como assim? Porque tá sempre ruim, tá sempre abaixo do que precisa ser. A régua tem que estar lá em cima. A gente cresceu absurdamente depois, né? A gente fez 1 milhão, foi 4, 10, 25, 36 milhões, né? Então, tipo assim, foi uma esticada muito rápida, né? De crescimento, 2x, 2,5, 4x. Então, era, cara, crescer menos que 2x no ano era uma merda, entendeu? Então cria caos. Não, agora tem que fazer assim. Nossa, meu Deus, e agora? O que a gente faz? Etc. Não, senta todo mundo aqui e tem que montar um plano top para ver se funcionar. Então eu acho que eu sempre criei muito esse caos, assim, sabe? E eu acho que é muito estilo do G4, sabe? O G4 tem muito esse estilo. Os caras são muito criador de caos, velho. Entendeu? Sim, sim. Eu tenho minhas reservas em relação ao G4, mas É. não sei se eles são tão criadores de caos, não. Eu acho que eles são mais a galera da inspiração, entendeu? Para Também. inspirar, para despertar o desejo, eu acho que eles são muito bons. Eu Sim, nunca mas eu fiz acho que nenhum dentro, quando a gente treinamento. fala de dentro da empresa, né? Tá, mas dentro da empresa, cara, aquilo que eu vi ali o pessoal fazer principalmente na área comercial, que é onde eles mostram mais. Ah, isso aí eu já vi a galera fazer em São José 2015, 16, entendeu? Não é coisa nova, assim, ali é meio Não. que um playbook de área de vendas. Você Ah, com tem. certeza. Aí, por exemplo, a área cresceu demais, tem tipo 10 vendedores, aí você monta dois times de 5. Aí quando eles começam a ir bem, você cria um problema ali, você pega o pior vendedor de cada time e muda de lado, entendeu? Pega o Não, isso com melhor de cada time certeza. e muda de lado. Isso aí. Sim. Quando eu digo criar caos, eu acho que eles. Acho que quando você chega num ponto que você fala assim, ó, beleza, o ano que vem é o dobro do tamanho. Naturalmente você já criou caos. Os processos já tem que Ah, mudar sim, com tudo. certeza. Com certeza. Isso aí você separa a galera, né? Você meio que separa o joio do trigo ali, né? E outra, é natural criar o caos porque os processos vão precisar mudar, entendeu? Muitos processos. Agora, sabe uma coisa interessante que eu fiquei pensando aqui? É o seguinte:
Na primeira vez que o cara dá uma carteirada assim, sei lá, uma galera vai embora. Aí tem a galera que vai embora e fala, não, isso aí não vai rolar. Dentro da galera que fica, tem um pessoal que vai na empolgação, né, como se estivesse num culto numa igreja neopentecostal, né, vai, vamos, não sei o quê. E tem a outra galera que é tipo o jeito que eu abordo o futebol, que é assim, cara, esse jogo, a chance de ganhar esse jogo é muito baixa. Mas se ganhar, velho, vai ser um baita jogo. Ou então, assim, cara, mas se eu não for, tipo assim, e se eu. Beleza. E se eu vou embora e a galera não consegue? E a galera consegue, velho? Eu vou ficar com cara de tacho, né? Não, eu vou ficar aqui. Tem de todos os tipos, né? Aí quando você Imaginável. consegue uma vez, Sim. eu acho que esse cara, que era o cético, ele vira meio que um evangelista, entendeu? Definitivamente, cara. Isso aconteceu muito com a gente. E acontece muito lá no G4, com certeza. Com a gente aconteceu muito. Então, assim, a gente falava assim, não, esse ano para o outro a gente vai fazer 2x, 2x e meio. Aí o cara que tava lá falou assim, não, mas isso aí não faz. Daí o outro do lado falou assim, cara, mas eu tava aqui há 3 anos atrás, os caras fizeram 2x no outro fizeram 4, porra. Então vai fazer. Entendeu? Então acontece muito isso. Porque aí o cara tem que decidir, o cara que tá duvidando, fala, cara, você tem que decidir se você vai ajudar ou se você vai atrapalhar, entendeu? Se for atrapalhar, é melhor você já vazar logo, porque nós aqui, nós estamos uma turma que vai correr atrás desse resultado. Sim. E aí foi essa, cara. Eu acho que assim, a transição do online foi bem difícil. Mas uma sacada que a gente teve foi justamente que esses projetos reais, a gente fez um grande movimento que a gente chamou de Projeto Quarentena, que era justamente para ajudar pequenos e médios empresários a melhorar os processos para sobreviver ao período da pandemia. Cara, foi um espetáculo, assim. É empresário chorando, agradecendo, os alunos dando sangue, dando a vida nos projetos, os alunos ajudaram a prospectar esses projetos. Então, muita gente ficou sabendo. Então, a gente fechou, tipo assim, mais de 250 alunos na turma, sendo que a gente já tinha feito, na turma maior que a gente teve na história, tinha sido, sei lá, 35 pessoas. Entendeu? No online, Isso foi na turma foi virada do 250. online da pandemia. Exato. 250, 300, a primeira turma da formação de projetos. A gente falou assim, pelo amor de Deus, a gente tem que continuar melhorando, 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 melhorando isso. E a gente nunca mais saiu do online, né? Porque a gente entendeu uma mecânica que simula muito a experiência do presencial. Mas isso foi uma coisa que mudou o jogo, assim, na escala. A gente poder atender o Brasil inteiro. Então foi bem legal, assim, esse processo como um todo. E continuamos. E aí foi isso, né, que eu falei para você, né? Depois a gente fez 1, 4, 10, 25, 36 milhões, né? E aí, tipo, isso ajudou bastante o processo de crescimento, escalada. A gente chegou a ter 230 colaboradores. Então, cara, é um bagulho maluco esse negócio de empreender, viu? Agora, deixa eu perguntar uma coisa aqui. Eu anotei isso aqui para te perguntar na hora que a gente começou a conversar, que era o seguinte. Você trabalhou, não foi muito tempo, é verdade, foram 2 anos, na Pilkington, que é uma empresa, cara, multinacional, uma Big Corp, assim. Sim. E você teve lá uma vivência de projetos e processos. Depois você criou um negócio artesanal, né, no início, foi crescendo até chegar a 200 e tantas pessoas, que é, sei lá, o tamanho de uma área muito grande, ou de um conjunto de áreas de uma Pilkington. Então eu vejo que se você saiu de processos muito robustos para zero processos, né? Que é quando começa, processos que funcionam bem numa startup, até processos que não são tão, sei lá, Enterprise. enterprise, mas que já são de uma empresa, cara, tem mais de 200 pessoas, já é uma empresa que exige um processo mais robusto. Sim. O que eu quero te perguntar? Qual é a diferença, na sua opinião, entre
os processos de uma enterprise, uma Big Corp, e de uma startup que está ali crescendo, assim, Que como que muda, eu... né? O que muda Legal. nos processos nesses dois contextos? Eu acho que assim, na startup você tem a liberdade para criar esses processos e até para modificar esses processos. Porque você tem mais facilidade, é menos burocrático você solicitar ou você ter uma aprovação, você às vezes tem contato com o CEO, com o diretor, que o cara fala assim, ó, realmente isso aqui é melhor, vamos fazer assim. Pronto. Às vezes é o suficiente. Então, isso facilita muito criar e modificar processos Na startup. na startup. Outro ponto que muda o jogo. Sistemas. As startups geralmente usam sistemas mais simplificados, mais Hum, flexíveis. As grandes geralmente usam ERPs muito grandes, complexos, SAP, exato. TOTOS, Oracle, entendeu? A startup não. A startup geralmente usa sistemas mais simples, né? Ou nem usam sistemas desse tipo, Às ERP. vezes cria. Às vezes cria, às vezes usam ClickUp, às vezes usam o Notion para organizar os processos, entendeu? Então é Por um exemplo, pouco lá mais no simples. quadro a gente criou todos os sistemas para gerenciar o trabalho dos monitores e da Não, sim, redação. exato. Então não é o. Muitas vezes é meio tech, né? As startup, então ela cria o próprio sistema. Então a área administrativa, gestão dos nossos alunos e tudo mais, tudo também era nosso. Então, na grande, geralmente tem essas burocracias sistêmicas. Então, camada de aprovação. Então, você Uhum. precisa ter muita hierarquia. Sistemas mais travados e menos customizados. É um pouco mais complexo. E o outro, acho que é a dificuldade de você poder usar ferramentas novas. Então, por exemplo, você não vai chegar numa Ambev, numa Pilkington e falar assim, ó, olha, eu construí um sistema aqui com vibe coding, com N8N, que faz isso, e pega aqui e faz isso. Não, não pode, não existe. Você tem que aprovar a adoção do IT para ver se pode usar essa ferramenta, tem segurança da informação, que biriri, barará, uma burocracia absurda para poder usar uma determinada ferramenta. Às vezes o cara fica meio que engessado naquele conglomerado Microsoft, sabe? Uhum. Então é Power Automate, é SharePoint, etc. Fica travado. Você não consegue ter acesso a outras ferramentas. Na startup, não. O cara simplesmente o funcionário, ele criou uma conta gratuita, fez um trial, testou, gostou, achou legal, ficou top, mostrou pro chefe. O chefe olhou e falou: não, gostei disso aí, viu? Agora É vai ser mais isso. dinâmico, né? Muito mais. É o lance. Você me fez lembrar da época da Embraer, né? Na Embraer, os caras fazem avião, né? Tipo assim, o avião, ele é um projeto que entre você ter a decisão de fazer um avião, vamos fazer um avião para transportar, sei lá, 240 pessoas, que vai viajar ao território brasileiro, né? Que é um voo, não é voo intercontinental. Para você ter essa ideia, até o primeiro avião ser entregue, demora tipo 10 anos. Demorava na época. Sim, Sim, demorar 10 anos é normal. E é tudo cascata, né? A metodologia é o projeto em cascata. Tudo sim, tem que acontecer na hora. Tipo, construir uma casa, construir um sim. prédio, construir uma Pouco muito bem plataforma de definido. transporte, né? Na, na startup. Então, você não pode ter erro em momento algum. Cara, você tem um erro, dá um problema seríssimo, é muito dinheiro perdido. Na startup, a gente usa mais a metodologia do Scrum, né? No final das contas, é tudo Scrum, né? O cara muda o nome, mas é tudo Scrum. Que é uma metodologia de forçar o erro, né? Você tem que meio Sim, que forçar e o erro e iterar passar mais o problema rápido, né? logo, né? Você tem que descobrir o Sim, que funciona e o que não funciona rápido, né? Por exemplo, aqui na área que eu trabalho mais, que é de marketing. Ah, cara, vamos fazer anúncio. Você vai numa Big Corp e tem meses de discussão, de anúncio, não sei o quê. Cara, aqui não, nós vamos subir 20 anúncios aí de uma vez, põe R$ 1.000 em cada um, põe R$ 100 em cada um por dia, depois de uma semana você mata metade, depois da outra semana você mata mais metade e sobra lá os que estão vendendo, entendeu? sim.
Você coloca o sistema na mão do usuário muito mais rápido, né? Para ele testar. É totalmente diferente, exato. É muito diferente o raciocínio e a forma de estruturar os processos. Tem vantagens e desvantagens cada um deles, tem riscos e problemas cada um deles, mas no geral eu ainda sou mais favorável ao testa rápido e corrige rápido. E barato. Sim, para nós. Eu também sou mais favorável a isso. Agora, uma outra coisa que eu fiquei pensando aqui, você já deve ter vivido isso, que chega na startup, um ambiente jovem e tal, que tudo é dinâmico, mas a galera mais nova assusta com isso. Você já reparou? Não? Tem muita gente que assusta com isso. Como assim, velho? Que vocês vão fazendo desse jeito, nessa velocidade? Ah, Você não, nunca. totalmente. Principalmente quem já veio de empresa grande, assusta muito. O cara não entende a velocidade. Mas você acha que a galera que veio de empresa grande assusta mais do que muitos novatos que tem por aí? Porque tem uma galera novata Eu que acho. começa a ver essa frenesi e fala, ai, tá muito desorganizado, ai, não pode ser assim e tal. O cara tipo, Ah, tá eu nunca acho que tem fez de nada. tudo. Eu acho que tem de tudo. Mas assim, eu acho que o principal é quem vem de empresa grande e em velocidade. É que tem empresa grande que é veloz. Tem, ué. Mas, no geral, a maioria que veio de empresas mais lentas e mais burocráticas e menos agressivas. Essas são as que mais assustavam quando entrava na gente. Acho que o principal que assustava era a agressividade e o feedback. A gente sempre teve uma cultura de feedback na lata. Como Então, assim? assim, Dá um exemplo. o cara fazia uma entrega, eu falava para ele assim, ó, cara, a sua entrega ela foi nota 2, ela foi péssima. Ela foi muito abaixo da expectativa. Entendeu? Entendeu? Um analista júnior entregaria um nota 5. Ele chora. Então, aí que tá, porque eu acho que assim, se ele entender que não é sobre, eu não tô dando um feedback sobre ele, e eu tô dando um feedback sobre a entrega, aquela entrega dele, aí ele começa a ter uma mentalidade muito da hora. Mas, cara, você não Porque não acha é ele, eu não que. tô dando feedback dele, eu tô dando feedback Sim, daquela entrega. Então esse sim, cara pode ter um feedback de uma entrega muito top também. Então a gente é um conjunto de entregas, né, avaliado por um conjunto de entregas. isso. Então, a gente falava isso de uma entrega do cara. Então o cara tem que absorver aquilo como um presente e falar, beleza, e aí a gente alinha a expectativa do que é, o que a gente precisa fazer para corrigir, ele faz de novo e a gente vai melhorando. Então a gente falava pro cara, você não tem que ficar preocupado de receber um feedback ruim. Porque às vezes a gente fala assim, nossa, mas como assim eu fiz uma entrega nota 2, você mandado embora? Então acho que a galera associava muito a feedback negativo é necessariamente eu vou ser mandado embora. Tirar, quebrar um pouco isso. Se você faz muita coisa, se você inova bastante, você vai naturalmente, muitas vezes, beirar a Vai entregas fazer ruins. besteira. Vai ser natural. Então a gente colocava isso na cabeça da galera, então era natural a ter feedback ruim e melhorar e iterar até fazer boas entregas. Então os melhores caras que eu tive até hoje é a galera que levava muita porrada. Sim, óbvio. Sim. Agora, Mas, você não acha mas era que. difícil, acho que a galera assustava muito aí, Bruno. É, então, a galera assusta, mas assim, tem gente que percebe que é a regra do jogo, né? Que é tipo assim, ah, cara, esse pessoal tá jogando. É como. Imagina que você organizou um grupo ali, que é o grupo do futebol, né? Pô, ali no futebol, você tem aquela dinâmica de futebol. Toca pra mim! Pô, você não tocou pra mim! Ah, você é muito egoísta. Depois chega todo mundo troca ideia numa boa. Mas no futebol, tem o cara que fica magoado. Ah, não Sim, vou voltar mais, não sei o quê. Assim, eu acho que nesse caso do futebol é mais uma questão de perfil, entendeu? Ó, esse totalmente. perfil aqui é assim, tá. No lance da empresa, o jeito que a pessoa reage ao feedback, reage à dinâmica do negócio, você não acha que tem mais a ver com o perfil da pessoa do que com a origem, não? Tipo Eu assim, da, acho da que experiência tem. anterior? Eu acho que as pessoas são bem traumatizadas, às vezes, com outros tipos de emprego, viu? Acho que, cara, uma coisa que eu acho que, assim, acho que chefe ruim traumatiza mais que relacionamento ruim. Essa é a minha teoria. O cara fica Sim, mais é traumatizado. autoridade, né? Tem uma questão Nossa de Senhora. autoridade. Então, assim, o que eu peguei de gente traumatizada lá era muito difícil, muita coisa, cara. O cara achava que não podia fazer determinadas coisas. Eu falei, não, cara, essa aqui é assim, normal. Nossa.
porque é traumatizado, entendeu? Mas eu acho que tem muito disso, que daí sim a origem, de onde ela veio, onde ela passou, mas eu acho que assim, 70% acaba sendo o perfil dela. É o Definitivamente, é perfil, o que você né? falou. É, velho, porque eu lembro uma vez, tinha uma moça que trabalhava com a gente, a moça era muito dedicada e tal, mas ela não olhava para os números, né? Do jeito que deveria olhar. E aí eu falei com ela, ó, fulano, deixa eu te explicar uma coisa. Eu vou te passar aqui um feedback, porque assim, eu não costumo dar o feedback do jeito que o pessoal costuma, né? Eu geralmente eu pergunto para a pessoa onde a pessoa acha que ela tem que melhorar e, e onde a pessoa fala que acha que tem que melhorar, eu reforço. Ah, isso é realmente, como que eu posso te ajudar a melhorar isso aqui e tal. Mas nesse caso, eu virei para a pessoa e falei assim, cara, tem mais uma coisa que eu queria te falar aqui, que eu acho que precisa melhorar. Mas antes, eu vou te falar tudo que eu vejo que está bem acima da expectativa, para você não ficar achando que tá ruim, entendeu? Só melhorar isso aqui. Assim, eu sabia que o perfil dela era um perfil que exigia um pouco mais esse cuidado e tal. Beleza. Aí eu falei, sei lá, uma lista, eu separei uma lista de uns 10, 12 pontos, e entre esses pontos tinha um ali no meio que é esse aqui precisa melhorar. E falei para ela, depois eu explico, tá vendo? Tudo isso aqui, cara, nota 10 para você, acima de 10. Mas isso aqui você precisa melhorar, entendeu? Para você continuar evoluindo. Isso aqui tá bem abaixo da expectativa e da sua capacidade. Ah, me chorou. Mas por que você tá triste? Ela, não, porque nada que eu faço dá certo. Eu, falei assim, minha filha, eu acabei de te explicar. Olha que tanto de coisa boa que você faz, ó. Tá acima da expectativa. Mas isso aqui é uma parada que você precisa melhorar, entendeu? Não Sim, é tudo ruim. sim. É, assim, toda semana tinha gente que chorava comigo na sala, tá? Era semanal, tá? Não tinha isso, não. É semanal. Por felicidade, por tristeza, por medo, por uma série de coisas. Cara, Pô, era chorar muito de comum felicidade? também. Feedbacks bons, entendeu? Às vezes a pessoa nunca recebeu um elogio, né, Nunca, velho? nunca. Exatamente. É, isso é Às ruim vezes a mesmo. conversa era sobre falar da capacidade que ela tinha. Fala assim, cara, eu tô te chamando aqui para eu te explicar uma coisa que você não tá enxergando quem você é de verdade. O cara fala, como assim? Não, você não entendeu quem você é e você não entendeu o que dá para acontecer na sua vida nos próximos 5 anos. Você não tá entendendo. Pô, velho, já vi vários casos, até arrepiei agora. Já vi vários casos assim, velho. Que você vê a pessoa e fala, cara, essa pessoa aqui, velho. Na Sim, época que ela tinha minha idade, na época que eu tinha a idade dela, eu tava muito atrás, velho. Essa pessoa é muito sim, melhor do que eu. totalmente. Quantas pessoas eu fiz isso, cara? Muitas, muitas, muitas. É, Essa era muito. uma parte que eu gostava, assim, sabe? De. Ah, essa é a parte legal, né, cara? Acho que essa É, é uma parte muito legal de inspirar, né, as pessoas. E eu, cara, fiz muito isso, falei para muita gente o potencial que elas tinham e tudo mais. E algumas acreditam, outras não, né? Não acreditam nelas mesmas. E aí vai de cada um. Eu acho que a ambição muda o jogo, viu, cara? Também. a Isso tem ambição muito a da ver. É a pessoa. ambição da pessoa. Acho que tem muita gente que. O pessoal fala que se você não experimentar novos ambientes e novas coisas, sua ambição ela não fica aguçada, né? Sim. Tem um amigo meu que ele fala assim, ó, que eu lembro quando eu mudei de prédio, né, para um prédio que era uma sala de 100 metros, eu fui para um prédio de 700 metros quadrados. Que é aquele lá que eu conheci. Sim. Aí, Aquele prédio novo é top, aquele. top. E aí, quando eu fui colocar ar-condicionado, liguei pro meu amigo e falei pra ele assim, cara, eu ralei para colocar o ar-condicionado nessas salas ali, que eu paguei 4 pau na época. O ar-condicionado aqui deu 80 mil, velho. Como é que eu vou fazer? Ele falou assim, Hanna, você vai fazer o seguinte. Primeira coisa que você vai fazer você vai pegar seu namorado, sua noiva, e você vai num restaurante e vai gastar R$ 1.000. Eu falei, como assim gastar R$ 1.000 no restaurante, bicho? Você tá maluco? Ele falou assim, Hanna, faça isso. Você precisa olhar o dinheiro de uma maneira diferente. Eu falei assim, cara, você não vai prosperar se você não enxergar o dinheiro em níveis diferentes. Como assim, diferente? Experimentar níveis diferentes. Tipo assim,
você não está acostumado, você vai num restaurante, você gasta R$200, R$300, e você acha muito bom e top. Mas você já foi num restaurante e gastou 1.000? Já foi num restaurante e gastou 5.000? Já foi num restaurante e gastou 30.000? Eu Entende? nunca fui no de 30 mil, não. Então, mas essas são as... Acho que você vai desbloqueando alguns acessos e Sim. coisas, sabe? Então, você começa a entender que, sabe? Velho, Você vai assim, eu já desbloqueando tive umas viagens e experiências coisas assim. que você vai desbloqueando. Vou te dar um exemplo que eu acho muito foda. Era que eu conversava muito com as pessoas, com colaboradores, era o seguinte: às vezes, cara, tinha colaborador nosso que chegava, que tinha um salário, ou salário comissão, 10, 12 mil reais. Aham. E você ia conversar com o cara, ele nunca andou de avião. Pô, pá, faz uma viagem pra ver como é que é, velho. Então, tipo assim, ele não consegue enxergar um novo horizonte. E aí ganhar 10, 12 mil reais na onde ele tá, na realidade dele, com a cabeça que ele tem hoje, esse cara é milionário. E ele tá top. Só que E ele já não tá tem na cabeça satisfeito. dele, tá satisfeito. E aí ele não tá enxergando um novo mundo, entendeu? É como se ele morasse numa bolha, onde nessa bolha ele já tá nos tops. Agora ele precisa estourar essa bolha e ir para uma outra bolha onde ele é um dos piores dessa próxima bolha. Para ele falar, caramba, tem um universo diferente. Não tô falando que precisa ostentar ou precisa gastar muito. Você pode manter, ganhar dinheiro, ter uma qualidade de vida boa e sem gastar muito. Mas tô falando para você enxergar novas possibilidades, né? Sim, é verdade. Cara, do jeito que você fala, assim, começa a fazer sentido esses offsites que o pessoal faz, que tem umas experiências diferentes, né? Com certeza. Você, principalmente para a área comercial, né, cara? Sim, Porque a área comercial, ela tem a possibilidade, o cara tem a possibilidade de fazer dinheiro toda semana, então, muito. né? Precisa, eu acho que assim, vendedor sem ambição não deveria, você não deveria nem ter na empresa, um vendedor sem ambição. Não dá. E a ambição você aflora, mas você não cria. Você bota lenha, mas você não Mas cultiva. tem que ser, tem um pouco, tem uma fagulha ali que é natural, né? É exato. O cara que não tem essa ambição, entendeu? Entendi. Ô, Lucas, tá bom. Depois a gente continua falando mais sobre esses assuntos aí, porque já deu mais de uma hora aqui. Quero te agradecer aí pela conversa. Acabou que a gente não aprofundou muito na parte técnica de processos, não, mas, enfim, eu vou colocar lá na descrição do vídeo o seu LinkedIn e o seu Instagram. Aí, se alguém quiser aprofundar nessa área aí de processos e tal, o Com pessoal entrar em certeza. contato com você. Fechado. Beleza? Obrigado pelo convite e tamo aí. Tá bom. Grande abraço para você. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo que participou. E que Deus abençoe as nossas vidas.